Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Eu sou o pastor Murilo e eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem falado muito ao meu coração para esse tempo, que é sobre o tempo. O tempo é algo que nos aflige, é algo que nos gera incerteza e insegurança. Quando eu falo de tempo, eu falo de ciclos que a gente passa nas nossas vidas. Principalmente quando nós estamos passando por um tempo de provação, nós queremos sempre encurtá-los, na verdade. Mas a Bíblia nos diz em Filipenses 4:6 o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Portanto, nós não devemos temer o momento que nós estamos passando. Mas também, da mesma forma, a gente precisa estar atento, mesmo quando a gente está num momento bom. Porque se a gente olha lá na Bíblia em Eclesiastes 3:1, diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todas as coisas, e há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Portanto, a nossa vida ela é feita de ciclos, ela é feita de tempos. Muitas vezes a gente vai viver um ciclo de bênçãos, mas muitas vezes também a gente vai viver um ciclo de provação. A sequência do versículo, ela vai nos mostrar isso. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantar, tempo de colher. A Bíblia continua dando alguns exemplos a respeito disso. E o que eu queria falar com vocês é que nesse momento que nós estamos vivendo, no momento de pandemia, um momento único onde a gente nunca passou por um tempo como esse, muitas vezes muitas pessoas tiveram que se reinventar, criar novas fontes de renda, enfim. Você passou por tempos diferentes, muitas vezes tempos difíceis ou tempos muito bons. O que Deus está dizendo para você hoje é que a sua vida não será determinada pela forma como você está hoje. Eu não sei se você está num momento bom ou ruim. Mas o que você vai levar desse tempo que você está passando? Se ele for um tempo bom, o que Deus quer com essa bênção que Ele está entregando na sua mão? Se ele for um tempo de provação, o que Ele está querendo te ensinar? A gente vê através da vida de José que mesmo num momento de provação, Deus tem a bênção. Não significa que nós estamos debaixo de uma maldição ou algo do tipo. Portanto, viva o tempo que você está intensamente. Não fique lamentando ou fique curtindo a vida desatento. Esteja atento aos sinais que Deus dá. Ore a Deus e eu tenho certeza que Ele irá te mostrar o que Ele tem para você. Deus te abençoe. Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Eu sou o pastor Murilo e eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem falado muito ao meu coração para esse tempo, que é sobre o tempo. O tempo é algo que nos aflige, é algo que nos gera incerteza e insegurança. Quando eu falo de tempo, eu falo de ciclos que a gente passa nas nossas vidas. Principalmente quando nós estamos passando por um tempo de provação, nós queremos sempre encurtá-los, na verdade. Mas a Bíblia nos diz em Filipenses 4:6 o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Portanto, nós não devemos temer o momento que nós estamos passando. Mas também, da mesma forma, a gente precisa estar atento, mesmo quando a gente está num momento bom. Porque se a gente olha lá na Bíblia em Eclesiastes 3:1, diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todas as coisas, e há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu.
Portanto, a nossa vida ela é feita de ciclos, ela é feita de tempos. Muitas vezes a gente vai viver num ciclo de bênçãos, mas muitas vezes também a gente vai viver num ciclo de provação. A sequência do versículo, ela vai nos mostrar isso. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantar, tempo de colher. A Bíblia continua dando alguns exemplos a respeito disso. E o que eu queria falar com vocês é que nesse momento que nós estamos vivendo, no momento de pandemia, um momento único onde a gente nunca passou por um tempo como esse, muitas vezes muitas pessoas tiveram que se reinventar, criar novas fontes de renda, enfim. Você passou por tempos diferentes, muitas vezes tempos difíceis ou tempos muito bons. O que Deus está dizendo para você hoje é que a sua vida não será determinada pela forma como você está hoje. Eu não sei se você está num momento bom ou ruim. Mas o que você vai levar desse tempo que você está passando? Se ele for um tempo bom, o que Deus quer com essa bênção que Ele está entregando na sua mão? Se ele for um tempo de provação, o que Ele está querendo te ensinar? A gente vê através da vida de José que mesmo num momento de provação, Deus tem a bênção. Não significa que nós estamos debaixo de uma maldição ou algo do tipo. Portanto, viva o tempo que você está intensamente. Não fique lamentando ou fique curtindo a vida desatento. Esteja atento aos sinais que Deus dá. Ore a Deus e eu tenho certeza que Ele irá te mostrar o que Ele tem para você. Deus te abençoe. Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Eu sou o pastor Murilo e eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem falado muito ao meu coração para esse tempo. Que é sobre o tempo. O tempo é algo que nos aflige, é algo que nos gera incerteza e insegurança. Quando eu falo de tempo, eu falo de ciclos que a gente passa nas nossas vidas. Principalmente quando nós estamos passando por um tempo de provação, nós queremos sempre encurtá-los, não é verdade? Mas a Bíblia nos diz em Filipenses 4:6 o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Portanto, nós não devemos temer o momento que nós estamos passando. Mas também, da mesma forma, a gente precisa estar atento, mesmo quando a gente está num momento bom. Porque se a gente olha lá na Bíblia em Eclesiastes 3:1, diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todas as coisas, e há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Portanto, a nossa vida ela é feita de ciclos, ela é feita de tempos. Muitas vezes a gente vai viver num ciclo de bênçãos, mas muitas vezes também a gente vai viver num ciclo de provação. A sequência do versículo, ela vai nos mostrar isso. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantar, tempo de colher. A Bíblia continua dando alguns exemplos a respeito disso. E o que eu queria falar com vocês é que nesse momento que nós estamos vivendo, no momento de pandemia, um momento único onde a gente nunca passou por um tempo como esse, muitas vezes muitas pessoas tiveram que se reinventar, criar novas fontes de renda, enfim. Você passou por tempos diferentes, muitas vezes tempos difíceis ou tempos muito bons. O que Deus está dizendo para você hoje é que a sua vida não será determinada pela forma como você está hoje. Eu não sei se você está num momento bom ou ruim. Mas o que você vai levar desse tempo que você está passando? Se ele for um tempo bom, o que Deus quer com essa bênção que Ele está entregando na sua mão? Se ele for um tempo de provação, o que Ele está querendo te ensinar?
A gente vê através da vida de José que mesmo num momento de provação, Deus tem a bênção. Não significa que nós estamos debaixo de uma maldição ou algo do tipo. Portanto, viva o tempo que você está intensamente. Não fique lamentando ou fique curtindo a vida desatento. Esteja atento aos sinais que Deus dá. Ore a Deus e eu tenho certeza que Ele irá te mostrar o que Ele tem para você. Deus te abençoe. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais um 2iCast. Hoje o nosso tema é a fé verdadeira e temos mais 2 convidados super especiais. Vem comigo! Oi, boa oi. tarde. Olá, pessoal, eu acho que eu falei noite. boa noite no começo, mas é boa tarde, né? Ainda não deu. Boa tarde. Ainda estamos aqui 5 da tarde. Verdade. Vamos lá. Bom, então, hoje, como vocês podem ver, temos aqui 2 convidados super especiais, mas infelizmente o Lucas e a Carol não puderam estar com a gente, tiveram um compromisso com a igreja, né? Com essa nossa igreja, e não puderam estar, mas estaremos aqui hoje com a Isadora e o Lucas Cassa, para falarmos sobre esse tema, a fé verdadeira, que está lá em Mateus 6, versículo 1 até o versículo 18. Bom, começando então, primeiramente, vamos nos apresentar. Eu não, né? Porque você já me conhece, estou aqui todo fim de semana. Mas primeiro, Isadora pode se apresentar, fala seu nome. Oi, pessoal, sou Isadora Mira, sou líder da intercessão do 2i, também sou líder de eventos aqui na igreja. E fui convidada para estar aqui hoje, estou muito feliz, estou muito animada. E a sua caneca? Fala um pouco aí. Ai, minha caneca. Você escolheu? Quando eu fui fazer um curso a respeito de adoração e criatividade na Bethel, eu trouxe essa caneca de lá. Então, traz muitas lembranças boas. É muito especial. Muito bem, seja muito bem-vinda, Isadora. Muito obrigada. Bom, agora Lucas Cassa, o microfone. Boa noite, pessoal. Sou Lucas Cassa, sou líder de células aqui na igreja. Estou muito animado para o culto de hoje, fui convidado também. E a minha caneca, né, no Verdão, primeiro Vai, campeão Palmeiras. mundial. Ixi, Vamos que vamos. Ah, mentir já não dá, né? 2-1 aqui já, aqui Fezinho. para mentir. Bom, tô brincando, vamos lá. Não vamos entrar nessa discussão, que eu já vim com a camiseta. Vai meia hora só de sair. E aí, já sabe, né? É. Mas, enfim.
Bom, então Mateus 6, 1 a 18, nosso tema, a fé verdadeira. Eu vou ler, então, como de costume, o Pará não está aqui hoje, o Lucas Indolfo não está aqui hoje, então eu vou fazer a leitura dos versículos, tá bom? Vamos lá, então abra sua Bíblia lá em Mateus 6, versículo 1, vamos até o 18. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também para vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Muito bem, então esses são os versículos. A gente deu esse título Fé Verdadeira, porque basicamente esse texto está falando sobre a conduta do cristão. O que é ter uma fé verdadeira e não uma fé hipócrita, como era de alguns fariseus que Jesus estava aqui confrontando, né? A gente começa hoje, né, Isa e Cassa, um novo bloco assim do Sermão do Monte. Então a gente está vindo aí nessa série do Sermão do Monte desde maio. A gente já falou sobre as bem-aventuranças com o Lucas e com a Carol, né, que eles fizeram 2 pregações sobre as bem-aventuranças. Sobre sal e luz a gente já falou também, né, dessa questão. E aí nos últimos TYCasts a gente falou sobre a lei. Vários versículos que Jesus estava falando sobre a lei, sobre a interpretação da lei, sobre o conteúdo espiritual da lei. E hoje a gente começa um bloco, né, dizendo assim, uma separação do Sermão do Monte, que é sobre a conduta do cristão, né, que Jesus então está falando da nossa conduta, como a gente deve agir na nossa vida. E ele separa em duas partes, né, a vida religiosa e a vida, por dizer assim, a vida pessoal, a vida comum, as finanças, as preocupações, problemas familiares. E hoje a gente vai falar da primeira parte, que é a vida religiosa, a vida com Deus, né? Oração, jejum, piedade, né? A caridade. Então a gente vai falar da nossa vida direcionada mais aos nossos compromissos religiosos, né? Cara, eu achei muito interessante que justo eu e o Cassa fomos escolhidos para falar sobre essa temática, porque claramente nós não somos as pessoas mais discretas ao orar, ao adorar, enfim. E então eu queria começar fazendo uma pergunta. Cassa, quando você ora na sua casa, no seu secreto, você é bem quietinho, você é bem silencioso, bem tranquilo, como é que é? Costumo falar que eu acho que é pior do que na igreja, viu? Eu agradeço meus pais pela piedade que eles têm, pelos meus vizinhos, pela minha querida síndica que nunca me matou, pelos meus volumes altos no quarto. Mas no meu secreto eu sou que nem eu sou na igreja. Me desligo de tudo e só vou. Cara, eu estava falando hoje com o pastor José Luiz, né? Porque
quando eu e o Cassa, a gente recebeu o convite para falar sobre esse assunto, a gente resolveu até trocar uma ideia antes, e a hora que a gente se encontrou, a gente falou, mano, ou a gente está muito errado, ou a gente precisa estudar a fundo o que esse texto realmente representa. E estava falando com o pastor José Luiz, e ele falou a seguinte frase para mim a respeito de todo esse texto de Mateus 6. Ele falou, nós não podemos interpretar esse texto da forma legalista, senão nós poderemos cair no mesmo erro dos fariseus que estavam sendo criticados ali, exortados por Jesus. Jesus estava trazendo um grande contraste à legalidade dos fariseus e à religiosidade hipócrita que acontecia. E eu fui pesquisar o que é hipocrisia, e eu achei aqui uma definição que diz que é um ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, falsidade. E a verdade é que os fariseus eles eram hipócritas, porque muitas vezes, em público, eles tinham uma vida que simulava uma fé, uma entrega, uma devoção, que era algo que claramente eles não tinham no seu dia a dia, na sua vida, no seu secreto. Né? Por isso que eu acho que foi muito pertinente, importante a pergunta que você fez para o Cassa no começo, né? Porque eu acho que a chave é a gente ser cristãos verdadeiros. Uma fé verdadeira é uma fé que é verdadeira em qualquer lugar que a gente estiver, né? Então essa pergunta que você fez para o Cassa, se como ele é nos momentos de oração dele sozinho, no secreto, e ele respondendo que é exatamente como ele é na igreja, mostra que ele tem uma fé verdadeira, e que é isso que Jesus quer que a gente tenha, né? Uma fé que não seja só para a gente se aparecer para os outros, né? Porque mesmo quando a gente vai fazer uma coisa para os outros, não é para os outros, é para a gente. Porque a gente quer que os outros nos elogiem, a gente quer que os outros vejam que o quão a gente é bom, o quão a gente espiritual, enfim, evoluído e tal. Então, nunca é para os outros, é sempre para a gente, mas os outros ali é uma desculpa, né? Para que a gente massageie o nosso ego. E Jesus quer, na verdade, que a gente faça as coisas para Ele, né? Sim. Ô, Cassa, e dentro da igreja, assim, no louvor corporativo, na adoração, no momento que você está entregue, que você quer olhar nos olhos de Jesus mesmo e entregar o seu melhor, como que é esse momento para você? Você pesa, isso é uma pergunta genuína, tá? Você pesa o lugar que você está, as expectativas das pessoas, o Espírito Santo, a forma como ele está movendo dentro de você. Como que é um momento de adoração para você? Eu acho que o interessante do relacionamento com Deus é o seu relacionamento com Cristo. Quanto mais o seu relacionamento com Cristo está mais intenso, mais natural vai ficando. E a mesma coisa é o nosso relacionamento com as pessoas no mundo. Você é amigo mais de uma pessoa e menos de amigo de outra. E com quem mais você se relaciona? Com a pessoa que você é mais amiga ou com a pessoa que você é menos amiga? Assim é na vida espiritual. Se você está tão amigo de Deus, se está tão se relacionando com Ele, se torna algo natural. E não importa o lugar. E não importa o lugar, não importa o ambiente, você quer estar com o seu amigo. Então você quer que o seu amigo, você quer estar com o seu amigo na igreja, está com o seu amigo no parque, você quer estar com o seu amigo. E assim é a mesma coisa com Jesus. Não importa o lugar, se o seu relacionamento com Jesus estiver tão intenso e tão bom, não importa o lugar, você vai se relacionar com Jesus da sua forma e do seu jeito. Não, e além de amigo, ele é o rei dos reis, né? Então, quer dizer, a nossa vontade de adorá-lo da forma que para cada um faz sentido, porque as pessoas são diferentes. O Cássio é diferente do Fezinho, que é diferente de mim. E existem entregas, então, numa intensidade semelhante, mas de formas diferentes, né? Fezinho, como que é para você? Tipo, momentos de adoração, momentos de louvor, de entrega? Olha, eu sou um pouco mais contido, mas eu acho que é uma personalidade minha mesmo. Eu oro assim quieto, assim, na minha casa eu não consigo ficar sentado, tá? Então, acho que mesmo aqui na igreja, mas então eu fico andando, eu oro andando. Às vezes eu tenho até que fechar a porta do quarto, senão eu tô orando, andando, assim, do nada eu entro no quarto do meu irmão, ele, o que você está fazendo aqui? Eu, glória a Deus, saio orando. Mas eu não oro em voz alta, eu oro, tipo, vou orando assim, eu ando, mas que isso é uma coisa minha, porque eu ando mexendo no celular, eu ando lendo, eu ando ligando para as pessoas e tal, então eu sou uma pessoa que eu escovo o dente andando, então, enfim, quem me conhece sabe que eu faço tudo andando, então a oração não escapa muito disso. Mas eu sou bem um pouco contido só, fico na minha, eu oro, anoto as minhas orações, o que eu estou orando, aí para anotar eu sento. É que quando eu me empolgo eu levanto. Eu acho legal isso porque
Todo mundo é diferente. E não tem forma certa de adorar. Então, às vezes, você vê uma pessoa que está na igreja só assim, e outra que está... não é porque a pessoa está assim que ela não está adorando e não está fazendo uma fé verdadeira. Então, isso eu acho legal, porque Deus deu personalidades diferentes para cada pessoa, para usar essas pessoas com essas personalidades em lugares específicos. Incrível. E não é só porque uma pessoa está fazendo de um jeito A ou B que ela está necessariamente performando, né? Perfeito. Agora, a gente vive realmente num mundo que a gente tem a pressão das mídias sociais, e as mídias sociais são meio que muitos palcos que geram expectativas, né? Então, tem pessoas sendo cristãs nas mídias sociais, dando testemunhos e fazendo coisas, e aí existe, às vezes, uma pressão do tipo, poxa, se eu não fizer também, quer dizer que eu não sou tão crente assim, e isso pode, sim, trazer uma necessidade de performar, né? De você se expor, às vezes, de uma forma que você não está confortável, que não tem a ver com você, que Deus não te chamou, mas que você vai lá e performa. E existem pessoas que estão lá realmente dando um testemunho, ocupando aquele espaço, porque também, se as pessoas chamadas para isso não estiverem lá, para falar de Jesus e trazer a verdade, as mídias sociais vão ser ocupadas apenas por pessoas que falam muita bobagem, né? Eu acho que aqui é importante a gente fazer essa diferença, né? Que, na verdade, a gente está falando disso desde o começo, mas eu acho que é importante a gente fazer isso. Jesus, estou até abrindo aqui o versículo. Jesus, quando ele está dizendo para a gente orar no nosso secreto, para a gente jejuar no secreto e para a gente dar esmola, para a gente fazer caridade, praticar a caridade de uma forma não anunciando, enfim. Tocando trombeta. Exato. Ele está nada mais, nada menos falando para a gente não ser hipócrita, ou seja, para a gente não fazer como os hipócritas que fazem isso para serem vistos pelos outros. Então, aqui, o que a gente está querendo dizer é que o problema não é a ação, não é você dar esmola, não é você orar de forma extravagante. O problema é a motivação, o problema principal, né? Claro que Jesus ainda fala para a gente não ficar orando repetidamente, achando que a gente vai ser ouvido porque a gente está falando bastante, né? Mas o que ele está querendo dizer é que ele quer o nosso coração, ele conhece o nosso coração, a gente não precisa se preocupar com isso. Quando ele diz que vem em secreto, o que ele está querendo dizer é que ele vê tudo. Então ele vê até o nosso coração. Então a gente não precisa fazer as coisas para sermos vistos pelos outros. Por isso que a Isadora e o Cássio estão falando aqui que não importa a forma que você vai orar, se você é mais contido, se você vai ter uma oração um pouco mais extravagante, Jesus não está falando contra isso. A gente tem que tomar cuidado para a gente também não, igual o pastor José Luiz falou, a gente não ser legalista também, mas para o outro lado. De levar né? ao pé da letra, né? Por exemplo, quando as pessoas, esse negócio do jejum, né? Quando a gente lê aqui, Jesus fala para a gente, quando a gente jejuar, a gente não falar para as pessoas, para elas não sentirem dó da gente e tal. Mas tem pessoas que não acham que é proibido falar que está jejuando. Citar. Citar. Não quer nem falar que está jejuando. E às vezes você pergunta, por que você não vai comer isso aqui? Aí a pessoa mente. A pessoa mente, porque não quer falar que está jejuando. Mas aí eu acho que é pecar de um lado e acaba pecando do outro. Pecando do outro. É um legalismo. Não tem problema você falar que está jejuando. Tem problema você falar que está jejuando para a pessoa sentir dó. O Zeca até contou. Achar qual a sua intenção em falar que você está jejuando? Exato. Você quer mostrar que você é uma pessoa espiritual, ou você quer mostrar, cara, eu estou fazendo jejum porque eu quero me aproximar de Deus, porque eu creio, sabe, que através do jejum correntes vão ser quebradas, etc. É uma coisa engraçada. O Zeca até compartilhou que uma vez eles fizeram uma convocação de jejum para a igreja. E aí, quando eles terminaram a convocação, veio uma pessoa e falou assim, é pecado, por que vocês expuseram isso? Não pode contar que jejua, né? Que vai jejuar, é uma coisa que tem que ser em segredo. Ele falou, não, isso é um jejum corporativo, Deus está dando uma arma espiritual para a gente tomar posse em conjunto. O legalismo é justamente pegar essa regra e aplicar a todas as motivações. Jesus mesmo ia orar no monte aberto, na companhia dos seus discípulos. Ele mesmo não orava apenas sozinho num quarto fechado. Então, na verdade, a questão é você pegar a essência do ensinamento espiritual a respeito, que tem muito a ver com motivação, né, Cássia? A gente estava conversando sobre isso, você não quer falar sobre isso? Motivação? Como eu falei anteriormente, assim, quando você vai, qualquer coisa que for fazer, é avaliar. Então, a gente estava falando um pouco sobre as mídias sociais, né? Então, você vai no evangelismo, por exemplo, e você fica postando a foto. Por que você quer postar essa foto? Você quer mostrar, cara, olha, eu estou aqui no evangelismo, olha como eu sou crente.
Ou você quer postar para incentivar e mostrar, gente, nós somos chamados para fora da igreja. Nós precisamos alcançar as vidas que estão sedentas pela palavra de Deus atrás da igreja. Vem aqui, sei lá, você posta uma foto, você vai no Reação e fala assim, gente, sábado que vem vai ter reação novamente. Por que vocês não vêm com a gente? Aí é algo legal, porque você está chamando alguém. Agora, se você postar somente para mostrar que você está lá, que você é um crente, aí a sua motivação está errada. Não, e tem muitos ministérios e missionários que precisam, inclusive, prestar contas a respeito do que eles fazem, Exato. porque eles recebem incentivos, ofertas para isso, né? Então, além de divulgar um bom trabalho de conscientizar as pessoas de que tem problemas que a gente precisa combater no mundo, existe essa situação também de muitas vezes prestar contas. Agora, com o que tem acontecido nas mídias sociais, eu repito, eu estava refletindo sobre isso, porque eu acho que eu tenho uma personalidade muito expansiva. Se eu pudesse, eu fazia um diário de tudo o que está acontecendo. Eu tenho facilidade de me comunicar, eu não ligo para a câmera, eu gosto de conversar. Eu, mais novinha, as pessoas falavam, não conta a sua vida inteira para a primeira pessoa que você encontra na rua. Então, para mim é um processo, assim, e eu ainda tenho essa coisa da comunicação visual muito forte, né? E eu vejo, eu estou sempre ali observando nas mídias sociais e tal, e uma coisa que Deus tem falado comigo nos últimos anos, como é preciso a gente fazer uma manutenção da humildade quase que diária mesmo, sabe? Eu acho que todo mundo tem uma luta contra o orgulho, seja ele como vaidade e prepotência, seja ele como forma de autocomiseração, autopiedade. E eu acho que a luta contra o orgulho é uma luta geral, de todo mundo. Eu tenho uma luta contra o orgulho. E Deus, Ele nos ajuda nos revelando a verdadeira humildade, a sua humildade. E eu acho que esse ensinamento de Jesus, ele encaixa bem para nos lembrar de que diariamente a gente precisa fazer uma manutenção da humildade na nossa vida e realmente procurar entender e ter uma revelação da verdadeira humildade. É literalmente aquela frase, né? Que eu diminua para que o Senhor cresça, né? Que eu desapareça para que o Senhor apareça, né? Sim. E isso nunca vai ser sobre nós. Vai ser sempre Ele, Exato. né? Sempre sobre Ele. Indo nesse caminho que a gente está conversando, lá em Mateus 5,16, tem esse versículo que diz bem assim, ó. Cadê? Aqui. Assim, é no próprio Sermão do Monte, né? Então, Jesus falando, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A princípio parece meio contraditório, né? Com tudo isso que a gente leu agora, do capítulo 6, no capítulo 5, falando que a gente tem que brilhar, né, a nossa luz, brilhar a luz de Cristo, né, no caso, para que os homens, né, e as mulheres, para que os outros vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Mas como assim que a gente tem que brilhar a nossa luz para que os outros vejam as boas obras, se a gente tem que fazer no secreto, né? Se Jesus está falando que quando a gente for orar, a gente ora no secreto, quando a gente for jejuar, a gente jejua no secreto, né? E, na verdade, mais uma vez a gente cai na questão da motivação. Né? Ele quer que a gente brilhe a luz de Jesus e não a nossa luz. Eu acho que é legal uma frase que eu acho que todo mundo conhece, que é pregue, se for necessário, as palavras. Eu acho que as nossas ações, as nossas atitudes, quando nós estamos com um relacionamento intenso com Deus, automaticamente a gente está brilhando a luz de Deus, automaticamente a gente está propagando as boas novas, com as nossas atitudes, e não com as nossas palavras, ou muitas vezes com a nossa forma de adorar, mas com a nossa forma de portar diante do mundo mesmo. Perfeito. E eu quero até trazer também outra história bíblica para contextualizar esse assunto que a gente está falando. A história que Davi dança de forma extravagante e ele é criticado por isso. E a pessoa que é exortada não é Davi. É a pessoa que criticou Davi por dançar de forma extravagante. Quer dizer, Deus se alegrou da forma como Davi estava dançando. Eu acho esse texto muito lindo, assim, e eu acho que Deus espera realmente que a gente o ame com o nosso entendimento, com a nossa alma e com toda a nossa força. É por isso, inclusive, que os judeus eles oram se mexendo, né? E acho que independentemente da sua forma de expressão, a intensidade ela deve ser mantida, não importa a forma como você vai exteriorizar isso. Acho que a chave aqui dessa conversa é a gente entender para quem
a gente faz as coisas, quem a gente está servindo, né? Sim. Para quem a gente ora, para quem, falando da nossa vida, como eu disse, como essa parte desse capítulo é mais a vida religiosa, assim, né? Então é para quem a gente está orando, para quem a gente está jejuando, para quem a gente está fazendo caridade, né? A gente está fazendo caridade para os outros, mas é para glorificar a Deus. E eu gosto muito de um pensamento que, cara, eu acho que é fundamental para todo mundo pensar de manhã, sabe? Que Deus está em todos os lugares. Ele é o Deus que tudo vê. E Ele tudo vê. Ele vê no secreto e Ele vê no não secreto, né? No revelado. E assim, cá entre nós, o secreto é muito maravilhoso. Quem tem o secreto não troca por nada. Quem tem ali o relacionamento com Deus, é ali onde acontecem as principais curas, os seus momentos de revelação mais profundos, aquilo que você não compartilha com ninguém, só com o Espírito Santo, ali que são revelado o pior que existe em você, mas debaixo de tanto amor e proteção que você fala, beleza, tudo bem, estou num lugar seguro, pode ser exposto, porque eu estou aberta para uma cura com tanta anestesia, que é o amor de Deus me invadindo, sabe? Então, se você vê pessoas se expressando na presença de Deus, e você deseja isso, mas você fala, poxa, se eu forçar a barra, eu vou ser religiosa, porque eu não tenho isso em casa, cara, vai para tua casa, fecha a porta do seu quarto, que o teu pai que te vê em secreto, ele vai te inundar de um amor, que você vai se apaixonar em outro nível. E aí, quando você estiver aqui num culto, ou estiver com outras pessoas, ou estiver na rua, e Deus mandar você falar com alguém sobre o amor dele, não vai ter o que te contenha. Você não vai estar em dúvida se é cabível ou se não é cabível. Você só vai ter a certeza do amor dele por você, daquilo que você tem que fazer, e você vai naturalmente transbordar disso. Queria só fazer um gancho para uma outra parte, posso? Pode. É um exemplo bem prático a respeito de mídias sociais, que eu acho que faz sentido para todos esses exemplos, porque no final todos esses exemplos eles são parecidos, né? A gente está falando sobre a verdadeira caridade ou a caridade de uma forma hipócrita, que é só a atuação para o aplauso humano. A gente fala sobre a adoração e, na verdade, a oração no secreto, e também a oração também que é só em exposição para que as pessoas vejam e te reconheçam e recebam aplausos. A gente está falando sobre um jejum que, na verdade, os hipócritas eles se faziam de fracos e cansados, mas, na verdade, era só para que as pessoas os aplaudissem e tudo mais. E a gente vê, muitas vezes, nas mídias sociais, vou usar o exemplo das mídias que aí é fácil de aplicação. A gente vê muitas vezes nas mídias sociais, vou dar exemplo de casais nas mídias sociais. Casais que se amam, que fazem declaração uns para os outros, que postam fotos carinhosas, e aí, de repente, terminam de um dia para o outro, porque, na verdade, a realidade era diferente daquilo. Totalmente diferente. Então, eles estavam representando ali uma realidade falsa, uma realidade mentirosa. E aí você pode olhar para essa situação e pensar, bom, então todos os casais que são carinhosos e se declaram nas mídias sociais são mentirosos. Não, você não pode pensar isso. Porque existem aqueles casais que são naturalmente assim, carinhosos, que têm um relacionamento saudável e que vão mostrar isso nas redes sociais, porque é o que eles são assim na vida, com a família, com os amigos, e, portanto, nas redes sociais, porque é o que eles são. Então, nós temos, por exemplo, no louvor, pessoas que louvam de forma extravagante, né? O Caça, eu, e pessoas, então, que dão na sua intensidade de uma forma diferente, como o Fezinho. Mas você pode olhar, então, para as pessoas que louvam de forma extravagante e falar, é de verdade ou é de mentira? Quem que é de verdade, quem que é de mentira? Vamos ver quem que tem o secreto, quem que não tem. Como que a gente descobre? Quem que tem o sexto sentido para isso? Quem que vai, então, ter um bom olhar para as pessoas e falar, eu conheço bem gente, eu vejo, eu já sei se é de verdade ou de mentira. Mas o que eu tenho para dizer hoje aqui é que exatamente isso é o que não é o nosso dever. O que a gente tem que fazer é simplesmente ser de verdade. E de forma alguma analisar ou julgar as pessoas
para ver se a caridade que ela está fazendo é de verdade ou de mentira, para ver se a oração que ela está fazendo é de verdade ou de mentira. E de verdade ou de mentira eu estou colocando aqui de uma forma prática, mas o resumo seria se ela tem o secreto, se ela é assim, ou se ela só está performando. A verdade é que quem deve e o único que pode fazer isso é Deus. E é por isso que Ele determina o galardão. Se você teve galardão humano porque você buscou glória humana, você já teve a sua parte. Agora, se você o busca em secreto e se você tem a sua motivação no lugar certo, o teu galardão é no céu. É que nem aquele versículo em Mateus mesmo diz, se não me engano é 7, fala, né, que muitos irão dizer, Senhor, Senhor, em ti eu expulsei demônios, né, em ti eu fiz maravilhas, e Deus vai falar, cara, aparta-te de mim, tu que pratica iniquidades. Então eu acho que a gente tem que analisar, cara, aonde está o nosso coração? Sabe, onde estão as nossas motivações em adorar a Deus? Onde estão as nossas motivações em fazer um evangelismo? Se o nosso relacionamento com Cristo for verdadeiro, as nossas ações vão ser verdadeiras. O Espírito Santo é nosso filtro, né? Perfeito. E eu acho que assim, depois eu sugiro para você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, que depois você vá ler com calma esses versículos, porque Jesus é muito claro no que ele diz. Ele não fala qualquer coisa só por um mandamento, né? Só para não faça isso, não fale palavras repetidas, ou vá se lavar quando você jejuar, vai lavar o rosto. Ele fala porque tem um motivo, né? Então, quando ele fala para a gente não orar de forma falando palavras repetitivas, é porque, eu não sei se já aconteceu com, acho que sim, óbvio, já aconteceu com todo mundo, né? De a gente ora no automático. Então, Deus, obrigado por esse dia, obrigado. E isso, o que isso quer dizer? Que a gente não está orando com o coração, a gente está orando com a mente, orar. né? Religiosamente. Exato. E por isso que Jesus está falando, porque Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso relacionamento verdadeiro. Isso né? é lindo, né? Exato. Isso revela o coração dele. Exato. Ele quer que a gente fale do nosso coração. Muitas vezes eu estou lá orando, eu estou com sono e falo, Jesus, obrigado por esse dia, abençoa o dia de amanhã. Filho. Eu te abençoo. Beijo, nego. Lá quando a gente vai orar com as crianças, lá, direto, as crianças vão, tio, posso orar? Jesus, eu te abençoo. É muito bom. Mas, tadinha, as crianças oram com todo o coração, eu tenho certeza. Mas estou falando da gente, né? E Jesus se abençoa quando a criança pede. Amém. Então, mas da gente orar com o coração mesmo, né? Então, da gente se policiar e falar, não, pera, deixa eu falar as palavras que estão no meu coração. Nem que seja, Jesus, eu te amo, obrigado, sabe? E na questão do jejum, sabe? Da gente não ficar esperando as pessoas. A gente está jejuando, é uma luta sua com a sua carne, né? E Deus conhece essa luta e Ele vai te ajudar, Amém. sabe? Não fique esperando alguém ter dó de você, porque você é mais espiritual, porque, nossa, isso é um líder, está fazendo jejum, só está tomando água há 3 dias. Cara, é um relacionamento seu com Deus. É a mesma coisa a questão da caridade. Vai mostrar muito mais... a caridade mostra muito mais o seu amor para com Deus do que para com a pessoa que você está ajudando. Total. Né? Então, que a gente tenha cuidado com esse relacionamento, que a gente busque se relacionar com Deus de forma verdadeira. É aquilo que a gente estava falando sobre a lei. Jesus quis mostrar para eles qual era o conteúdo espiritual da lei. E agora Jesus quer mostrar para a gente qual é a forma que a gente deve agir. Qual é a forma espiritual que a gente deve agir. Não para os outros, mas para Deus. Cara, pegando o gancho do que você falou sobre jejum, quero até aproveitar. Lá na intercessão do Tio a gente estuda muito a oração, o jejum, o secreto. Então, vou até fazer um merchan. Participe da intercessão do Tio todo sábado. A gente tem feito às 3 horas. Futuramente vamos mudar para 4 horas. Fala com a Vicky Lavrador ou comigo para participar. E a gente se desafia juntos a se desenvolver no jejum e se esticar em todas essas disciplinas espirituais. Mas sobre o jejum especificamente, queria até fazer um alerta aqui. Às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo certos tipos de jejum porque foram chamadas para isso, ou porque, sei lá, porque sentiram de Deus fazer. E aí, algumas outras pessoas tentam fazer jejuns semelhantes ou até mais difíceis só para falar, eu consigo fazer um jejum muito louco, e aí a pessoa vai parar no hospital e acabar se machucando. Então, quero dar esse toque aqui e orientar no seguinte sentido. Se desenvolva em jejum, fala com Deus, fala com seus líderes, mas faça de forma responsável. Checa o seu coração a respeito de vaidade,
para que o seu jejum seja algo realmente para te aproximar do coração de Deus, para aumentar a sua intimidade com Deus e não para provar nada para ninguém, sabe? Nem para você mesmo. Ser algo intencional mesmo, né? Exato. Ser algo para Deus, assim. Bom, estamos quase gente, chegando ao fim, não é mesmo? Estamos quase chegando ao fim. Bom, de forma prática, então, eu queria que vocês dois falassem, assim, né, de forma prática, uma fé verdadeira. Como a gente alimenta uma fé verdadeira? Pode começar, Cássia. Olha, eu desde pequeno sempre fui muito hiperativo, né? Então, o pessoal aqui da igreja que me conhece, a Isadora, coitada, sofreu muito comigo. Te amo, Isa. Obrigado por ter me aturado todo esse tempo. Então... Outras histórias. Um dia que for um podcast de comédia... Comédia trágica? Mentira, só comédia trágica, bem a isso. gente conta. Então, para mim sempre foi... eu sempre fui muito intencional nas minhas coisas, no sentido assim... se eu estou feliz, eu estou muito feliz. Se eu estava triste, muito intenso isso. E contando um breve testemunho para não me alongar muito, né? Eu sempre fui taxado de uma pessoa meia louca, uma pessoa meia doida, enfim, que não quer chegar a lugar nenhum. Só que, cara, eu falei assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então, acabou. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim, não importa se as pessoas vão achar que eu estou querendo forçar a barra. Eu simplesmente vou adorar o Senhor da forma que eu sinto, da forma que eu vejo Ele. E para quem me conhece, vir aqui na igreja, tá no louvor, eu tô rodopiando, uma hora eu tô ali, outra hora eu tô ali, outra hora eu tô deitado, outra hora eu tô cambaleando. E, não importa o que as pessoas pensam. Então, acho que, meu ver, fé verdadeira é quando você adora a Deus até que nada mais importe. Até que não importa o que as pessoas vão te dizer, até que não importa as circunstâncias que você está vivendo na sua vida, até que não importe a luta que vocês estão passando. A verdadeira é, cara, eu vou adorar até que nada importe, até que os problemas não importem, até que a opinião das pessoas não importe, eu simplesmente vou adorar pelo que Ele é e não pelas circunstâncias que eu tenho passado. Amém. Glória a Deus. E queria dizer, Cássia, que você é um exemplo para mim, sabe? De verdade. Um exemplo não só de superação, mas um exemplo de fé mesmo, de fé entregue, sabe? De fé, assim, como Davi, que se entregava por completo ali, e se chegava à presença de Deus e se derramava. Ele era o rei. Acho que as pessoas deviam esperar certas posturas de um rei. E a postura principal dele era se prostrar e se entregar e dançar de forma extravagante e se arrepender e rasgar o coração. Queria dizer que você é um grande exemplo para mim, de verdade. Eu admiro muito o adorador e a pessoa entregue que você é. E eu admiro muito você também, Fê. Amém. Assim, de verdade, uma pessoa que se entrega não só para o estudo da palavra, para ministério, mas de forma muito clara. Dá para ver o seu coração tão exposto em tudo que você faz, no seu amor pelas pessoas, no seu amor pela minha vida, assim, eu vejo o seu amor por vidas, assim, de verdade. E isso para mim é a forma como Jesus fala que a gente seria reconhecido, amando uns aos outros, e você é muito intencional em amar pessoas, em amar a palavra, e cara, eu admiro muito vocês dois, de verdade. Vocês representam fé verdadeira para mim, de verdade. Amém. E você também pra gente, com certeza. Você... Cara... Para mim, eu acho que eu entendi um pouco mais profundo sobre a fé verdadeira quando virou uma coisa que... Quando, na verdade, eu passei por uma situação em que eu comecei a dizer para Deus que Ele era minha família e que o céu era minha casa. E eu passei por situações que eu comecei a falar uma frase que era: Deus, sou eu e você. Nossa, vou chorar. Mas é engraçado. Deus se revela para mim de formas muito criativas. E eu passei por uma fase da minha vida que eu comecei a surfar. Eu sempre fui dos esportes coletivos. E quando eu comecei a surfar, era só eu e Deus mesmo. E tomando muito caldo, bebendo muita água. Mas eu subia, respirava e falava: Deus, sou eu e você, sou eu e você. E até quando eu fui, então, começar a fazer missões ou partir para outros desafios na vida... Eu comecei a fazer essa oração: Deus, sou eu e você, sou eu e você. E a verdade é que quando eu estou aqui, e pode ter pandemia ou não ter pandemia, quando não tinha pandemia, na verdade, e essa igreja estava lotada, eu ainda assim, no meio do louvor, eu podia olhar e falar: Deus, sou eu e você. Porque a verdade é que Ele sabe o meu interior, Ele sabe cada um a sua luta, as suas dores, as suas conquistas, as suas alegrias. E a verdade é que, para mim, a fé verdadeira é compartilhar tudo do meu interior com a pessoa que mais me ama. Amém. Acho que é isso. Amém.
Bom, então eu queria agradecer, Isadora, muito obrigado pelo privilégio de ter você aqui. Acho que seu conhecimento sobre esse assunto é muito grande, né? É pouco para os 40 minutos que a gente tem aqui, mas muito obrigado por compartilhar com a gente e seu testemunho. Obrigado, Cássia, também por ter vindo, por compartilhar o seu testemunho. Aproveitar só para também... A Isadora falou, né, que coincidência vocês terem vindo logo nesse tema, e eu acho que foi um privilégio dos jovens poderem ouvir vocês falarem logo nesse Glória a tema, Deus. que é um tema que é a fé verdadeira, né? Faz parte da vida de vocês. Não dá para tirar isso da vida de vocês, porque vocês também são exemplos de fé verdadeira. Tá bom? Deus é bom. Glória Eu a quero Deus. dizer para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que Deus conhece o seu coração. Amém. Mais do que ninguém. E Ele quer se relacionar com você. Ele quer ouvir sua voz, Ele quer que você fale com Ele, Ele quer que você se entregue para Ele verdadeiramente. Então, se você ainda não fez isso, eu te convido agora a se entregar para Deus. Onde você estiver, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Deus. Amém. E quando você fala com Ele, eu vou estar orando por você. Deus, Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dessa pessoa agora, Pai, que está se entregando verdadeiramente para o Senhor, Pai. Amém, Deus. Deus, o Senhor conhece o coração dela, Pai, que o Senhor crie nela uma fé verdadeira, uma fé que visa agradar e glorificar ao Senhor. Amém, Deus. Pai, que os comentários dos humanos, Pai, das pessoas ao redor dela sejam totalmente enfraquecidos frente ao Teu amor pela vida dela, Deus. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão orando nesse momento, Deus. Que o Senhor traga, Pai, um coração segundo a Sua vontade, Pai. Um coração que Te agrada, que o Senhor forme isso na vida delas, Pai. E que aqueles que não Te conhecem, Pai, possam se entregar verdadeiramente, aceitar ao Senhor neste momento e viver para Ti por toda a eternidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória Queria a Deus. encerrar dizendo que esse TYCast vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível no Spotify. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir a palavra que foi dita aqui hoje, os testemunhos, o assunto, compartilha nas suas mídias sociais, dá para a pessoa ouvindo para o trabalho, ouvir aí fazendo qualquer outra atividade. E quero declarar sobre a vida de todo mundo que está assistindo um novo patamar de fé em nome de Jesus, para que vocês se desenvolvam no relacionamento com Deus. E qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito, pode mandar por direct lá para o TY, ou procurar a gente aqui também nas mídias sociais, ou quando der que a gente vai responder. Agradecer também pelo convite e também declarar na vida de todos que vocês possam aprofundar o relacionamento de vocês para com Jesus, que vocês possam cultivar o secreto de vocês e se relacionar com Deus de uma forma mais intencional, elevar o patamar de adoração de vocês, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas na vida de todo mundo. E aproveitar para convidar você, jovem, que está assistindo de fora, de São Paulo, ou aqui de São Paulo, fazer parte de uma célula. Isso aí. Faça Boa parte de tarde, células, galera. vem pra Faça parte de uma intercessão. célula. Um Valeu, beijo, até semana que valeu. vem. Beijo. Tchau. Uhul!